Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Eu sei, eliminados da Copa do Brasil, mas a gente precisa virar a página e começar já a olhar para o próximo confronto, para a próxima decisão diante do Flamengo, porque tem informações importantes de possíveis desfalques para essa partida. Também a gente repercute aqui a oficialização de uma negociação feita pelo Inter e também dinheiro nos cofres que acabaram não entrando por uma negociação frustrada. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Vamos lá, gente. Não fiz vídeo pós-jogo, acho que estava todo mundo de cabeça quente, todo mundo provavelmente depois da partida pegou, desligou seu celular e tentou esquecer de uma forma mais fácil essa eliminação, né? Obviamente está todo mundo triste, está todo mundo frustrado. Era uma Copa do Brasil onde os clubes que permanecem, talvez o Inter teria ainda até mais chances de ser campeão da Copa do Brasil do que da própria Libertadores da América. O São Paulo foi eliminado para o Atlético, o Corinthians eliminou o Palmeiras, o Atlético Mineiro eliminou o Flamengo, ou seja, a gente teria os grandes favoritos, as grandes potências fora dessa competição, o que deixaria o caminho mais fácil para que a gente pudesse ser campeão. Mas, cara, Roger permaneceu, nada mudou, só discurso protocolar, então não tô aqui para falar sobre isso, tá? Não tô aqui para falar sobre mais do mesmo, né? Tá todo mundo vendo que o Inter não vai fazer nenhum movimento, que não vai ter troca, que semana que vem a gente tem Roger na Casa Mata, José Olavo Bisol continua como vice-presidente do Inter, D'Alessandro como diretor esportivo, André Mazzucco como executivo de futebol. Nada muda no Inter, apesar de no campo a gente ver o Inter totalmente apático e sem perspectiva nenhuma de que as coisas vão melhorar. Mas vamos nessa, tá? Porque a gente precisa rodar. O Inter se representou hoje, às 4 horas da tarde, lá no CT Parque Gigante, já olhando para o final de semana, jogo no sábado contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, jogo importante. A gente precisa também estar de olho no Campeonato Brasileiro, a situação do Inter é de meio de tabela, ou seja, o Inter tanto olha para baixo quando olha para a parte de cima, então precisa muito da vitória lá em Bragança, precisa muito vencer a equipe do Red Bull Bragantino, tá, gente? Só que a gente, falando do jogo de ontem, precisa repercutir situações importantes envolvendo atletas que podem sim ficar de fora do grande jogo contra o Flamengo, das decisões contra o Flamengo, tá? Porque a informação do Lucas Colar, lá do canal do Voz do Gigante, também do canal dele aqui no YouTube, Lucas Colar Repórter, é que o Gabriel Mercado tem suspeita de lesão grau 1 na panturrilha, tá? Isso é uma informação importante. É uma suspeita de lesão grau 1 na panturrilha. E também o Johan Carboneiro, que tem uma suspeita grau 2, tá? Suspeita grau 2 de uma lesão na virilha. E aí a situação do Carboneiro, lesão grau 2, é de 30 dias. Então ele estaria totalmente fora das duas decisões contra o Flamengo. O Mercado estava voltando, virando novamente titular ao lado do Vitão. E infelizmente ele teve que deixar o campo mais cedo, entrou o Juninho na vaga dele. O Carboneiro segurou pelo menos até o intervalo, depois do intervalo acabou deixando o campo, entrou o Bruno Tabata, mas esse preocupa mais, né? Era um dos poucos jogadores que estavam se salvando nesse desastre que é o time do Roger. É um dos poucos caras que partia para o X1, que fazia alguma coisa, chamava responsabilidade, que a gente não vê no Alan Patrick, não vê no Wesley, no Borré, no Valencia e qualquer outro jogador. Só que a informação ela é preocupante. Provavelmente o Inter não vai nos dar um boletim médico, atualização do departamento médico hoje, ou até mesmo amanhã. Isso só deve acontecer quando o Inter chegar lá em Bragança Paulista, que deve ser, obviamente, amanhã, sexta-feira, mas mais à noite, tá? Então são duas suspeitas, tanto do Mercado, de lesão grau 1 na panturrilha, quanto a do Carboneiro, de suspeita de lesão grau 2 na virilha, tá? Também o Inter, daí, isso sim, depois do jogo, o Inter acabou trazendo uma atualização de departamento médico envolvendo o Richard. Ele teve um lance feio, né, com o Everaldo, e ele teve um traumatismo craniano, né, no choque de cabeça que ele teve, uma breve perda de consciência, e ele vai se reavaliar. Ele foi, na verdade, né, e está sendo reavaliado hoje lá no CT Parque Gigante, tá? Então, a situação dele não deve ser tão preocupante, mas sim, ele também pode ser um desfalque que o Roger vai ter
pelo menos para o jogo da próxima quarta-feira. Talvez ele não viaje junto já para Bragança Paulista e fique se recuperando e não seja nem opção para o jogo contra o Flamengo. Então a gente está falando já de 3 desfalques que o Inter pode ter e que são tendência pelo menos 2, Gabriel Mercado e o Johan Carboneiro, de não estarem no jogo de ida lá no Maraca contra o Flamengo Libertadores. A nossa grande, né, esperança de título em 2025, de um grande título em 2025. Então tomara que essa suspeita ela não se confirme, mas principalmente a do Carboneiro ela é preocupante, porque ele força, ele tenta permanecer em campo para que ele fique até o intervalo. E a gente sabe, né, que tem uma situação importante ali do intervalo. Quando o jogador ele acaba sendo substituído no intervalo, não conta como parada, né? Então o Inter precisava disso naquele momento. Por isso que ele deu uma forçada, o Vitinho ficou aquecendo, no fim o Roger até mudou a estratégia, talvez para desafogar um pouco o Alan Patrick, que estava muito bem marcado no jogo de ontem, ele colocou o Bruno Tabata no intervalo. Lembrando que esse vídeo tem o apoio do Grupo Épicos. Eles são referência em soluções para quem deseja alavancar o patrimônio, com segurança e também com estratégia, tá? Alavancagem patrimonial, também consultoria para geração de renda através de ativos imobiliários no Brasil e também no exterior, também situações com veículos de pequeno, médio, grande porte, tudo isso e muito mais tu encontra no Grupo Épicos. Lá eles têm a solução para te fazer essa alavancagem patrimonial com segurança e estratégia. Aqui na descrição do vídeo tem o contato deles, tu chama e dá o start para te também crescer o teu patrimônio com o Grupo Épicos. Fechou? Tamo junto. Mas essas são as situações, tá, gente? Outras 2 coisas que eu quero tratar aqui com vocês. Primeiro, o Inter estava esperançoso de uma negociação que estava prestes a acontecer, que é do goleiro John, tá? O Botafogo estava negociando o John com a equipe do West Ham da Inglaterra. Esse negócio estava muito bem avançado, giraria na casa de 10 milhões de euros. O Inter, para quem não sabe, tem 15% do John, tá? O Inter, quando ele traz o John lá do Santos, o Inter compra uma porcentagem do John e permanece com ela. Então o Inter ganharia nessa negociação 1,5 milhão de euros, tá? Esse era o valor que entraria nos cofres do Inter. Então era um dinheiro que era importante, a gente sabe pela situação financeira que o clube vive. Além da eliminação de ontem, que também deixou um prejuízo, porque o Inter não bateu a meta esportiva, que era o mínimo que deveria chegar, que é numas quartas de final de Copa do Brasil. O Inter parou nas oitavas e teve um prejuízo também nessa situação. E agora, um valor que poderia entrar para dar uma desafogada, não vai entrar. Parece que teve um problema na questão salarial. O John pediu tanto, o West Ham ofereceu tanto, não conseguiram chegar no denominador comum e o John preferiu, então, permanecer na equipe do Botafogo, tá, gente? E uma outra, para finalizar aqui o vídeo, é sobre Diego Rosa, né, que eu trouxe aqui com exclusividade para vocês, que o Diego Rosa não permaneceria no Inter, que o Diego Rosa já tinha uma negociação encaminhada com o Apoel do Chipre. Hoje, de manhã, ele foi anunciado então pelo clube, vai atuar no Apoel em definitivo, ele não vai ter mais nenhum vínculo com o Grupo City. O Grupo City se desfaz do Diego Rosa, não recebe nada, mantém uma porcentagem em uma futura negociação. Jogador de 22 anos de idade, começou muito bem lá atrás no Grêmio, depois foi comprado pelo Grupo City, foi colocado no Lommel da Bélgica, que também pertence ao Grupo City, depois chegou no Bahia, não deu certo, teve toda uma polêmica por lá, então chegou no Inter, para quem sabe conseguir com 22 anos de idade ter mais oportunidades e conseguir deslanchar, mas não foi isso que aconteceu. Poucas oportunidades, nas oportunidades que o Diego Rosa teve também, não conseguiu corresponder. Então deixa o clube sem qualquer saudade ou sem qualquer esperança do torcedor do Inter de que esse jogador poderia ter dado certo. Não. Nas oportunidades que o Diego Rosa teve também, não conseguiu jogar. Mas então, só para confirmar, hoje ele foi anunciado como novo reforço então do Apoel do Chipre. Fechou, gente? Deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se quiser desabafar, falar o que tu achou da partida, deixa aqui nos comentários, tá tudo certo, vou responder todo mundo como sempre, tá? Beijo pra vocês, tamo junto, até mais, tchau!